Na China, há jovens de 19 anos, tão exaustos como se já tivessem vivido uma vida inteira. À noite, entregam comida incansavelmente, arrastando seus corpos por ruas frias, sussurrando desculpas desesperadas aos pais e, ao mesmo tempo, culpando-se a si próprios por terem escolhido o caminho errado desde o início. Ninguém os obriga a pedir esta desculpa, mas o sistema ensinou-lhes que cada erro é uma culpa pessoal e que cada fracasso deve ser suportado individualmente. Aqui, o fracasso não é uma fase para se levantar novamente, mas sim uma espada de Damocles que paira sobre as cabeças dos jovens. E o mais aterrador não é trabalhar até a morte, mas a obsessão de que não há uma segunda oportunidade. Este vídeo não tenta chocar com emoções, mas sim expor uma realidade fria, o lado obscuro do sistema de trabalho chinês, onde os jovens são explorados até a última gota de energia, substituídos sem aviso prévio e desaparecem silenciosamente, como se nunca tivessem existido. De casos de exaustão, mortes onde a responsabilidade é negada, até uma geração educada para aguentar, esta história começa num indivíduo, mas termina num sistema inteiro. Fracassar significa desaparecer. Na China, muitos jovens entram no mercado de trabalho com um medo comum. Se abrandarem, serão apagados. Logo após saírem da escola, foi-lhes ensinado que o caminho à frente é uma seleção implacável, onde apenas os melhores são reconhecidos, enquanto o resto é responsável pelo seu próprio atraso. O desemprego não é apenas a falta de trabalho, mas a perda de honra, de valor, e passa gradualmente a ser visto como um fardo para a sociedade. Como as oportunidades são cada vez mais escassas e a competição cada vez mais feroz, os jovens são forçados a aceitar qualquer trabalho para sobreviver, seja trabalho temporário, trabalho de baixos salários ou condições que ninguém fiscaliza. Não se atrevem a parar, não se atrevem a resistir, pois num sistema assim, a substituição ocorre mais rápido do que o tempo de pedir ajuda, e o sentimento mais comum não é o cansaço, mas a obsessão de que não há caminho de volta se alguém colapsar. 2. Quando a exaustão se torna o padrão. Neste ambiente, o trabalho extraordinário já não é visto como uma opção, mas como uma condição padrão para a existência. Turnos tardios até altas horas da noite, viagens de negócios consecutivas sem dias de descanso e horas extraordinárias não pagas são gradualmente normalizados, como se fossem uma medida de dedicação. Os jovens aprendem a calar-se perante a sobrecarga do seu corpo, pois queixar-se significa fraqueza, e descansar é mal interpretado como falta de resiliência. Aceitam a exaustão como parte do trabalho, convencendo-se de que tudo irá melhorar se aguentarem apenas mais um pouco, enquanto na realidade, a fronteira entre o esforço e a autodestruição está completamente esbatida. E quando o cansaço se torna o estado permanente, já ninguém questiona se as pessoas estão a ser levadas além dos seus limites, porque num sistema que apenas mede o desempenho, o corpo humano é simplesmente uma ferramenta que pode ser usada até se avariar. 3. 35 dias sem interrupção. Uma morte que não é reconhecida. Tudo começou a ultrapassar os limites da resistência, quando a história de uma funcionária de 30 anos surgiu nas redes sociais chinesas, como um aviso que não podia ser ignorado. Durante 35 dias, ela esteve ininterruptamente em viagens de trabalho, trabalhando muitas horas por dia, acumulando mais de 70 horas extraordinárias, gerindo vários projetos simultaneamente e sendo constantemente convencida de que tudo ficaria bem se aguentasse apenas mais um pouco. Depois, o seu corpo colapsou de exaustão e a morte veio inesperadamente. O que causou indignação não foi apenas o facto de uma pessoa colapsar após mais de um mês sem descanso, mas a reação fria logo de seguida. A empresa reconheceu a elevada carga de trabalho, mas rejeitou qualquer responsabilidade, alegando que não havia provas de uma ligação entre o trabalho e a morte. No papel, tudo foi tratado como um incidente sem relação, como se 35 dias de trabalho ininterrupto nunca tivessem existido, como se a sua vida tivesse sido apenas um detalhe inconveniente num processo operacional fluido. 4. Quando o sonho de uma vida melhor se torna uma sentença de morte. Se a história anterior ainda podia ser branqueada com papéis e declarações legais, o caso seguinte levou tudo a um nível incontestável. Uma licenciada de 22 anos, vinda de uma região pobre, entrou numa empresa de internet com as expectativas de toda a sua família, acreditando que o esforço traria um futuro. A sua família tinha pedido dinheiro emprestado para que a filha pudesse estudar, na convicção de que a educação era a única saída, e ela fez tudo o que a sociedade exigia: trabalhar incansavelmente, aceitar horas extraordinárias até de madrugada, trabalhar muitas noites seguidas até as 4 ou 5 da manhã sem se queixar. Então, um dia, o seu corpo colapsou devido à sobrecarga. Quando foi levada para o hospital, a empresa transferiu uma quantia para as despesas hospitalares como uma medida temporária,
mas depois desapareceu completamente, sem explicações, sem assumir responsabilidade, sem regressar. O sonho de uma vida melhor terminou aos 22 anos, e o que faz as pessoas estremecer não é a morte de um indivíduo, mas o facto de ela ter feito tudo bem, seguido todas as regras, e ainda assim ter pago com a vida. 5. Quando o corpo humano já não desempenha um papel. Após as mortes documentadas, existem ainda inúmeros casos que apenas existem como notícias curtas e depois são rapidamente esquecidos. Um estafeta de 19 anos sofreu uma paragem cardíaca após muitos dias quase sem dormir, trabalhando ininterruptamente durante o dia, ficando acordado à noite para ver programas de entretenimento, como se o seu corpo já não lhe pertencesse. No último dia, foi para a cama pouco antes do amanhecer e colapsou apenas algumas horas depois, sobrevivendo felizmente porque alguém ao seu lado o detetou a tempo e chamou a emergência médica. Esta história não se espalhou por ser rara, mas porque mostra quão frágil é a linha entre a vida e a morte para os jovens trabalhadores. Nem todos têm alguém ao seu lado no momento decisivo, e nem todos têm a sorte de serem salvos a tempo, mas o sistema continua a funcionar como se estes fossem apenas incidentes individuais pelos quais não vale a pena parar. 6. Morrer em silêncio, quando ninguém nota que colapsaste. Nem todos colapsam diante dos olhos dos outros. Noutra província da China, um homem com menos de 30 anos sofreu um AVC durante um turno noturno na empresa, caiu diretamente no local de trabalho e lá ficou durante 2 dias, sem que ninguém notasse. Só quando os colegas voltaram ao trabalho é que perceberam que ele já estava morto há muito tempo. Segundo conhecidos, ele não fumava, não bebia álcool, praticava desporto regularmente e submetia-se a exames médicos periódicos com resultados normais. Mas isso não foi suficiente para o salvar de um ambiente de trabalho que exauria continuamente o seu corpo. A sua morte não causou alvoroço, não parou as operações da empresa, nem levou ninguém a prestar contas publicamente, pois num sistema habituado a que as pessoas desapareçam silenciosamente, a ausência de um indivíduo é vista meramente como uma lacuna temporária que é rapidamente preenchida. 7. Uma geração que aprendeu a aguentar. Estas histórias não surgem por acaso, mas são o resultado de um processo que começa muito cedo. Na China, a pressão começa logo em tenra idade, quando o valor de uma criança está estreitamente ligado a notas, classificações e a capacidade de superar os outros. Os erros não são vistos como algo normal, mas como algo de que se deve ter vergonha e esconder, e quando se entra na sociedade, esta lógica repete-se no mercado de trabalho. Nas redes sociais, todos se mostram bem-sucedidos, ocupados e perfeitos, enquanto aqueles que lutam para sobreviver se sentem como falhados e atrasados. O trabalho físico é desvalorizado, visto como a escolha dos perdedores, o que cria um sistema de estratificação invisível, mais rígido, onde o valor humano não é medido pelo esforço ou dignidade, mas pelo estatuto profissional. Gradualmente, os jovens aceitam o ato de aguentar como um dever e acreditam que, se não forem suficientemente fortes para sobreviver, a culpa é inteiramente sua e não do sistema que os exaure diariamente. O que acabaram de ouvir não é uma série de casos isolados, mas os vestígios de um sistema que só funciona perfeitamente quando as pessoas aceitam ser desgastadas até os seus últimos limites. Na China, muitos jovens não morrem devido a um erro pessoal, mas porque fizeram tudo o que lhes foi exigido corretamente: estudar arduamente, trabalhar incansavelmente, aguentar em silêncio e acreditar que o sacrifício de hoje trará o amanhã. Mas quando o corpo colapsa, o sistema não para perguntar o que correu mal, apenas continua a avançar, deixando para trás lacunas rapidamente preenchidas. E esta história não pertence apenas a um país, pois qualquer sociedade que coloque o desempenho acima do ser humano, considere o aguentar como a norma e veja o fracasso como um pecado, está no mesmo caminho. A questão que resta não é quantas pessoas mais irão cair, mas sim quando é que será permitido às pessoas parar, antes de serem forçadas a desaparecer em silêncio.